Opa, tudo beleza? Meu nome é Rubens Tavares e essa é a Jornada do Zero aos Dividendos, uma série onde eu coloco minha cara à tapa e mostro aqui de forma pública e na prática onde eu estou investindo todo mês. Eu acho importante de fazer uma série desse tipo para mostrar que eu não apenas falo, mas eu também aplico na prática aquilo que eu ensino aqui no canal. E nesse vídeo eu vou trazer o seguinte: meus aportes do mês de maio, dividido aqui entre ações, fundos imobiliários, ETFs internacionais, criptomoedas e renda fixa, a rentabilidade da carteira desde o mês anterior e dividendos recebidos, se houver. Antes de continuar, eu só queria esclarecer que eu mudei um pouquinho as metas de distribuição aqui da carteira do mês passado para cá. Eu acho que renda fixa estava um pouco baixo demais, estava só 15%, e eu aumentei para 25% de renda fixa e diminui um pouquinho das outras coisas. Eu diminuí ali ações para 34% e era 40%. FIIs era 15%, eu diminuí para 13%. Ações internacionais eu diminuí para 20%. E a criptomoeda a gente mantém em 8%. Dito isso, vamos lá. Primeiro vamos olhar a rentabilidade da carteira. Eu vou fazer isso puramente por costume, só para eu ter aqui um registro mês a mês como a carteira foi se comportando. Mas a rentabilidade a curto prazo não é a coisa mais importante, nem minha grande preocupação. Até porque pode variar muito para cima, muito para baixo no período de um mês. Isso aqui vai importar de verdade quando a gente tiver um prazo assim de um ano, ou melhor, de vários anos, onde a gente vai conseguir ver na prática se a estratégia está dando certo ou não. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador a situação da carteira atualmente. Essa carteira aqui que eu estou mostrando, ela contém apenas os ativos comprados em abril, que aí a gente consegue analisar os aportes do mês passado, como eles se valorizaram ou desvalorizaram, sem misturar com os aportes desse mês, que foram mais recentes. E aqui eu vou começar mostrando pelos proventos. Aqui a gente já teve 3 proventos recebidos desde o mês passado para cá. O primeiro aqui é de Klabin, KLBN11. A gente tem 12 ações de Klabin e cada uma pagou um dividendo de 35 centavos, totalizando aí R$ 4,23 recebidos. E isso equivale a 1,88% do meu valor investido em Klabin no mês passado, que foi R$ 225. Em segundo lugar, a gente tem o HCTR11, do qual eu tenho 2 cotas, cada uma pagou 50 centavos, totalizando R$ 1,00, 0,98% do valor investido, que foi R$ 101,14. E por último, a gente tem o LVBI11, a gente tem uma cota dele, pagou 76 centavos, deu 0,76%. O valor da cota foi R$ 98,99. Quase R$ 100 ali. Então, do mês passado para cá, a gente recebeu um total de R$ 6 quase de dividendos. É um valor bem pequeno, mas claro, foi o primeiro mês investido. Não estou muito preocupando com isso agora, porque é o primeiro mês da carteira. E vamos voltar aqui em resumo para poder olhar os nossos ativos. Olhando aqui em cima, a gente já vê essa rentabilidade top de 5,32%. Isso aqui é coisa demais para um prazo de um mês. Para você ter ideia, eu vou fazer uma continha simples aqui, besta, só para mostrar como que isso aqui é top. Imagina aqui, ó, na calculadora de juros compostos, 1.500, que é o valor que é a minha meta de investir por mês, né? Tá aqui. Imagina 5,32% ao mês. Se eu continuar investindo 1.500 por mês nessa rentabilidade por 5 anos, eu vou ter aqui 637 mil. Vou jogar 6 anos aqui só para mostrar que legal. Se eu conseguisse manter a rentabilidade dessa de forma constante por 6 anos, com R$ 1.500 por mês eu estaria com 1.200.000 daqui 6 anos. Isso porque apenas 109.500 sairia do meu bolso e 1.100.000 eu receberia de juros. Mas aqui eu não tô nem me iludindo em relação a isso não. Eu tô fazendo essa conta aqui só para mostrar para você como que 5% é muita coisa. Mas isso aqui pode ter sido um mês ativo. A gente vai ter meses aí para frente com rentabilidade menor. A gente deve ter meses aí para frente com rentabilidade negativa e tá tudo bem. Investimentos, renda variável principalmente, ela varia, né? Então, tem meses que pode ter fatores que vão puxar a nossa rentabilidade para baixo e tá tudo bem. O meu foco é no longo prazo. E no longo prazo, eu acredito, tenho convicção que a gente vai vencer e ter uma rentabilidade muito boa, mesmo que não seja 5% ao mês. E aí, com isso, a gente finaliza essa parte de rentabilidade. Pode ver que ela já deu uma atualizadinha aqui. Geralmente, as ações dão uma mudadinha de preço, as criptomoedas dão uma mudada de preço aqui constante, e isso sempre vai afetando nessa rentabilidade. Mas finalizando essa parte aqui de rentabilidade, o mal que importa, né? São as comprinhas. Então, vou fechar aqui a tela. E aqui eu segui com a minha estratégia de diversificação em todos os tipos de ativos, né? E mantive ali um aporte um pouquinho em cada coisa, focando ali em manter o mais próximo possível das minhas metas de distribuição que eu tinha determinado. Começando por renda fixa, eu sigo aportando no Tesouro Direto. Como eu aumentei a participação da carteira para 25%,
eu precisei fazer um aporte em renda fixa um pouco maior do que o normal para balancear isso. Eu aportei mais R$ 308,79 no Tesouro IPCA mais 2045. Esse título ele rende o IPCA mais 5,90% ao ano e ele vence lá em 2045. Caso você não saiba, o IPCA é um índice que reflete a nossa inflação. Então, esse título aqui, ele rende 5,90% acima da inflação. Em valores absolutos, se a inflação for maior, esse título vai render mais. Se a inflação for menor, esse título vai render menos. E esse mês eu também investi um pouco em Tesouro Selic. Eu coloquei ali R$ 260,30 no Tesouro Selic 2029. Esse título aqui ele rende o valor da taxa Selic. Hoje está ali em torno de 13,75% ao ano. Agora vamos às ações internacionais. Por enquanto eu sigo comprando apenas o ETF IVV, que é aquele ETF que eu comprei no mês passado. Ele representa as 500 maiores e mais importantes empresas das bolsas dos Estados Unidos. Então, investindo aqui no IVV, eu estou investindo de forma diversificada nas 500 principais empresas dos Estados Unidos. Meu plano é começar a comprar outros ETFs mais específicos quando eu já tiver uma quantidade razoável ali de IVV, mas eu ainda não decidi quanto que vai ser essa quantidade razoável. E provavelmente o IVV vai continuar sendo a minha maior participação nos investimentos lá fora. Eu depositei R$ 342,70 e após fazer o câmbio para dólares, eu comprei $64,80 do IVV. Agora, criptomoedas. E esse aporte de criptomoedas desse mês, eu considero como se fosse um aporte bônus. E eu vou explicar aqui o porquê. Há um pouco mais de um ano atrás, ali no final de 2021, estava uma grande febre na internet ali dos jogos NFT, das criptomoedas, e eu acabei entrando nesse negócio na época. Eu investi em alguns projetos que deram muito certo, e um desses projetos foi o Axie Infinity, provavelmente é o mais famoso deles. E uma hora eu faço um vídeo só para contar as histórias dessa época, porque foi uma época assim bem maluca na internet. No caso do Axie, o investimento era feito através da criptomoeda Ethereum. E mesmo depois que eu abandonei o projeto na época, ficou lá para trás alguns itens e algumas criptomoedas do jogo. Recentemente eu entrei lá na minha carteira e fiz a venda de quase tudo que eu tinha, que era mais do que eu pensava até, para te falar a verdade. E eu descobri que ficou ali para trás um pouco mais de $50 de Ethereum. Para ser mais exato, 0,0284 Ethereum. Dá mais ou menos 250 e poucos reais. Eu tinha a opção de vender esses Ethereums e resgatar em reais novamente. Mas como já estava lá na carteira, bonitinho, organizadinho, tudo configurado, eu deixei quieto lá os Ethereum e resolvi lançar aqui na minha carteira como se fosse um investimento em Ethereum. E por isso que eu considerei um aporte bônus, porque esse valor aqui ele veio de fora daqueles 1.500 que é o que eu tenho de meta de investir por mês. Inclusive, essa quantidade de Ethereum ela ficou desbalanceada na minha carteira, onde eu pretendo ter mais ou menos 70% de Bitcoin na carteira de cripto e 30% de Ethereum no máximo. Com esse aporte aqui, ficou até invertido. A quantidade que eu tenho de Ethereum é o dobro do que eu tenho de Bitcoin, mas não tem problema, nos próximos aportes que eu for fazendo, eu vou comprando apenas Bitcoin até que esse Bitcoin se torne uns 70% da minha carteira de cripto e aí vai estar rebalanceado novamente. Como eu tenho aqui R$250 de Ethereum, quando eu tiver ali uns R$750 de Bitcoin, a minha carteira de cripto vai estar balanceada. E eu vou fazer isso apenas com novos aportes, sem vender nada. Fechamos aqui as criptomoedas e vamos para os nossos queridinhos FIIs. Mas antes disso, chega aqui, aproveita que você já chegou aqui e deixa aquele likezinho no vídeo. E se você gosta do meu canal, eu já te convido também a se inscrever, porque aí você não perde meus próximos vídeos. Mas vamos aos FIIs. Eu coloquei um novo fundo, agora de shopping, na minha carteira. Eu pesquisei entre alguns por alguns dias e escolhi o HSML11. Eu até comentei que eu faria a compra desse FII aqui no último vídeo do canal, onde eu falei mais profundamente sobre fundos imobiliários. Eu vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada lá nesse vídeo depois que esse vídeo aqui acabar, beleza? Não vai sair no meio do vídeo não. É um fundo que paga bons dividendos. Ele tem se valorizado bem depois de uma grande queda que ele teve ali no início da pandemia. Início de pandemia, shopping ficou fechado, então você imagina como que isso refletiu nos preços das cotas desse fundo. Esse fundo, ele tem uma liquidez diária muito boa e hoje ele está sendo negociado num PVP de 0,89, ou seja, ele está sendo negociado 11% abaixo do seu valor patrimonial. Em outras palavras, para cada R$100 de propriedade do fundo, quando você compra uma cota, você paga apenos R$89 por aquele patrimônio. Eu comprei 3 cotas do HSML11, totalizando R$255,75 investidos. Agora, por último, mas não menos importante, ações nacionais. Neste mês de maio eu coloquei 2 novas ações na minha carteira. E a primeira dela foi o Banco do Brasil, com o ticker BBAS3.
É a primeira ação do setor financeiro que eu coloco na minha carteira e eu considero que é um setor muito importante de se investir. O Banco do Brasil é um banco muito antigo, tradicional, ele está num preço interessante e distribui bons dividendos. Provavelmente não será o único banco da minha carteira, mas eu ainda não decidi quais serão os próximos ou o próximo. Eu comprei 8 cotas de Banco do Brasil por R$ 42,22 cada, totalizando R$ 337,76 de investimento esse mês. A segunda nova empresa que eu coloquei na minha carteira é uma Small Cap. É uma empresa que tem valor de mercado bem menor do que as outras que eu coloquei na minha carteira até agora. E é de um setor que eu ainda não estava investindo, que é o agronegócio. Eu estou falando da Brasil Agro, com o ticker Agro3. A Brasil Agro tem um plano de negócio que eu considero muito interessante. Eles compram fazendas ali pouco produtivas ou improdutivas, eles investem em infraestrutura e tecnologia nessa fazenda, ao mesmo tempo que eles vão utilizando ali para cultivo de soja, cana-de-açúcar, milho, algodão, lucrando com o agronegócio em si, né? E em dado momento eles pegam essa fazenda que está totalmente reestruturada e vendem por um valor bem acima do valor inicial que eles compraram, lucrando também com a compra e venda de propriedades. Eu comprei 3 cotas de Brasil Agro por R$ 23,28 cada, totalizando R$ 69,84 investidos. E nesse caso eu fiz um aporte bem menor do que o das outras empresas, exatamente por ser uma empresa que eu considero um pouco mais de risco, já que é uma empresa bem menor e bem mais nova do que as outras que tem na minha carteira. E esses foram os aportes de maio. Eu investi um total de R$ 1.832,01 e aqui foi ligeiramente acima da minha meta ali de R$ 1.500 por mês, mas isso é por causa daquele aporte bônus ali em Ethereum. E a carteira agora ficou dividida dessa forma que está aí no gráfico, tudo bem próximo das metas de distribuição que eu coloquei ali, apenas com atenção em cripto, que ainda está um pouco acima em 11%, né? A meta é 8%. Todos os outros tipos de ativos ali da carteira eles estão um pouco abaixo da meta estabelecida, exatamente porque cripto está acima. Mas acredito que no próximo aporte no mês que vem, a gente já consegue balancear isso sem problemas. A gente finaliza aqui o mês de maio com um patrimônio de R$ 3.456,01, rumo à minha primeira meta de 10 mil investidos. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, fala nos comentários aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.